Olá, sejam bem-vindos à aula 20 de Matemática 3. Aqui é a professora Babi. Nós vamos falar novamente de funções, nossa, muitas funções. A playlist vai deixar de se chamar Matemática 3, vai começar a chamar funções. Mas só para poder lembrar de novo que se vocês não viram, se vocês ainda não estudaram, aliás, o assunto de funções de maneira geral, como definição, assim, função de primeiro grau, função de segundo grau, pelo menos, é melhor vocês estudarem esse assunto, né? Pelos vídeos que eu postei ou por outros meios, para poder acompanhar bem essa aula. A gente vai precisar desses conceitos, ok? Então não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa, né? Muito útil, conteúdo de matemática, divertido também, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, assim, relaxando no sábado à noite, estudar matemática. Se inscrever no canal e seguir a gente no nosso Instagram, tá bom? E qualquer coisa que vocês quiserem comentar, podem colocar ou nos comentários do vídeo, óbvio, ou mandarem nesse e-mail, também eu recebo, ok? Então, vamos falar de funções inversas. A última aula foi de funções compostas, que era uma coisa que nós poderíamos fazer com funções que a gente já conhecia. Então, tipo assim, poderia ter, né, algumas confusões. Eu sempre acho que vai ter alguma confusão, mas é porque eu ficava confusa quando eu via essas matérias. Então, eu estou me tomando como parâmetro. Mas então podem ter tido confusões com a maneira que. Ah, é porque é meio estranho, né? Tipo assim, uma hora você tem uma variável, outra hora você tem uma função que é uma variável, e às vezes essa função que é uma variável pode ser igual a outra função que não é uma variável. Então, tudo muito confuso. Mas a função inversa, a parte boa, né? Isso tudo foi poder chegar aqui na parte boa, é que ela é mais simples do que isso. Então vamos ver o que é a função inversa. A gente tinha visto lá na aula de função de primeiro grau, na definição de função, que é o seguinte, que eu tinha um domínio, né? Os elementos do domínio. Eu tinha o contradomínio, né? Os elementos aqui do contradomínio. E a minha função, ela era a regra que fazia esses elementos corresponderem com esse. Então, por exemplo, como é que o 3 se transforma em 6? Dobrando. Como é que o 4 se transforma em 8? Dobrando. O 5 se transforma em 10? Dobrando. Eles estão sujeitos todos aqui à mesma função, que no caso seria uma função, né, que aí pegaria o elemento de A, dobraria, transformaria no elemento de B. Essa seria a função f, ok? Que faria os elementos de A se transformarem nos elementos de B, ok? Ok. Agora, vocês veem, né? Isso deu o mesmo book que foi na outra aula, porque é o mesmo slide. Eu reaproveitei o slide. A função inversa, ela é a mesma coisa, só que é o seguinte, ao invés de ser A correspondendo a B, é B correspondendo a A. Então, olha só, 3 para virar 6 tem que dobrar. Agora, 6 para poder se tornar 3 tem que dividir por 2. Então, vocês verem, ao invés de multiplicar por 2, é dividir por 2. É aí que vem, ó, inversa. Então, olha só, se aqui a função era f, para poder transformar A em B, para poder transformar B em A, é a inversa de f. Ou como nós chamamos também, f elevado a menos 1. É uma notação muito comum, assim, é porque não se escreve, né? Inversa de f. Vai estar lá f elevado a menos 1. Isso quer dizer que é a função inversa. Ok? Agora, como que a gente inverte uma função? Passou um carro. Ok. Como que a gente inverte uma função? A gente pega uma função, a gente substitui onde tem x. Vocês estão lembrando que, tipo assim, x tratando x como uma variável e y como, tipo, o resultado da função. Onde tinha x, a gente substitui por y. Depois a gente manipula a equação de novo, de forma que y fique isolado novamente. Então, y estava isolado. Aí a gente vai substituir x por y não vai estar mais isolado, e a gente vai reisolar y. E essa é a função inversa. Mais fácil fazer do que falar. Então, é mais fácil fazer do que falar. E o normal é mais fácil falar do que fazer. Incrível. Ok. Agora, calcule a função inversa de y é igual a 2x mais 4. Então, vamos fazer o passo a passo. Primeiro, a gente vai substituir, olha aqui, essa é a nossa função, y é igual a 2x mais 4, e a gente vai fazer o que estava naquele passo a passo. Então, ó, onde tinha x, agora é y, ó, aqui era x, agora é y. Onde tinha y, agora é x. Então, aqui era y, agora é x. O resto fica, por enquanto, né,
do jeito que tava. Então aqui, ó, tava mais 4, ficou mais 4. O que a gente fez foi trocar os lugares de x e y, ok? E, muito importante, só de x e y. Então, olha assim, olha aqui. O x virou y, mas ele não carregou 2 junto. Era 2x, ficou 2y, ok? Ok. E agora a gente vai manipular isso aqui de novo para poder isolar y. Então, olha só, 2y mais 4 é igual a x. Então, 2y é igual a x menos 4. Y é igual a x menos 4 sobre 2, né? O 2 estava aqui multiplicando, passa para cá dividindo. E isso é igual a y a menos 1. Essa aqui é a inversa da nossa função inicial, né? A nossa função inicial era y. Então, isso que é y inverso. Ok? Ok. Então, olha só. De novo, esse foi o resultado que a gente atingiu. E aí, eu queria colocar para vocês, do mesmo jeito que eu coloquei para as funções compostas, que se, por exemplo, numa questão, da mesma forma que eu também achei questões de função inversa especificamente em alguns outros vestibulares, ok? Não exatamente no Enem, pelo menos não nos Enems mais recentes. Mas se eu achar, eu vou colocar nas questões resolvidas. Que eu vou postar vídeo mais pra frente resolvendo questões, eu coloco dessas questões pra gente poder praticar também. Mas o seguinte, quando eu também vi, ao invés de colocar, né, f a menos 1 de x, colocar um número. E isso é da mesma forma que a gente fez para função de primeiro grau, função de segundo grau, função composta, é para função inversa. Você vai pegar aqui onde tem x, e aí você vai trocar por esse número aqui. Então, aqui, f a menos 1 de x, x menos 4 sobre 2. F a menos 1 de 3 vai ficar 3 menos 4 sobre 2, que vai ficar menos 1 sobre 2. Aqui, ó, vai ficar menos 1 sobre 2. Então, essa aqui é a função inversa. A função inversa, ela não tem muito segredo. Ela é só aquele passo a passo. O segredo, assim, ela não tem muito segredo. O segredo dela é o seguinte. A dificuldade maior, eu acho que talvez o conceito não seja assim tão difícil, né? No início ele parece assim meio estranho, mas depois a gente vai acostumando porque a gente trabalha muito com coisas inversas, né? Multiplicação ao invés de divisão, adição ao invés de subtração e tudo mais. A questão maior da função inversa, tipo assim, se tiver uma questão, né, de função inversa, provavelmente a dificuldade maior vai ser em ou interpretar o problema, né? Porque tem várias maneiras que você pode colocar um problema para ele não ficar tão fácil assim de interpretar, isso é muito comum. Ou na hora de fazer as manipulações. E fazer as manipulações é basicamente você treinar a equação. Então, esse negócio da gente passar alguma coisa para o outro lado, porque aqui a gente trabalhou só com adição, subtração, divisão e multiplicação, nessa aula em específico. Mas, por exemplo, você poderia precisar achar uma inversa de uma função que tivesse potência, que tivesse raízes, que tivesse outras operações que a gente vai ver mais pra frente, tipo, sei lá, exponencial, logaritmo, alguma coisa. Aí já seria um nível de dificuldade maior. Mas eu falo que, de maneira geral, ela é só isso, sabe? Então, se for pegar mais em algum sentido, vai ser talvez na manipulação. Mas a manipulação é só equação, então não é uma coisa específica da função inversa, ok? É trabalhar a equação para poder conseguir fazer a inversa direitinho. Então, nossa, nesse caso eu coloquei um outro exemplo, eu tinha esquecido, mas ok. F elevado F, a função inversa, né, de F é menos 1, de 4 seria 4 menos 4 elevado sobre 2, né, que daria 0. Esqueci completamente desse outro exemplo. Tudo bem. Então, essa foi a aula de função inversa. Não é a última vez que a gente vai falar de funções. Como eu já disse, o assunto de funções ele vai continuar aí mais um pouquinho. Mas, no geral, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver funções novas, ao invés de manipulações em cima de funções que a gente já conhecia, ok? Mas, de todo modo, essa aí é a função inversa. Bem mais curtinha essa aula, porque não tem muita coisa sobre ela. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.